do Márcio, do Instituto. Para quem não me conhece, Márcio, terapias direcionada ao autoconhecimento, radiestesia cósmica, né, que é o assunto que falaremos hoje, psicoterapia reencarnacionista, constelação familiar, reiki. Inclusive foi na psicoterapia reencarnacionista que nos conhecemos, né, Edu Amaral? Isso. APR, Associação Brasileira da Psicoterapia Reencarnacionista, na qual fui ministrante também, um dos professores da escola. E hoje a gente está aqui mais direcionado às questões do autoconhecimento. Então a gente oferece cursos de formação, né, cursos a questão do autoconhecimento. Tenho aqui o Instituto Sofia Riga aqui em São Paulo, né? Então a gente oferece tratamentos e cursos para quem procura autoconhecimento, né? E a questão de se tratar, se autoconhecer. Então essa é uma breve apresentação, caro Edu Amaral. O que é o Instituto Sofia? Quando começou? Da onde surgiu essa ideia? Bom, eu sei que tu trabalha em família também, né? Tua esposa também participa. E fala desse ideal, que deve ter sido um sonho, e aí hoje ele está concretizado e atuando, né, Márcio? Me fala um pouquinho, que eu acho interessante isso, que muitas pessoas, quando começam, às vezes, no autoconhecimento, começam nas terapias, a grande maioria quer ter um espaço, quer ter um local, quer atender pessoas, quer ser útil, quer tirar o seu sustento, né? Quer viver, né, dessa profissão, mas também colaborar aí com o coletivo, com a humanidade. Me conta um pouquinho do Instituto, como é que começou esse Instituto e por que o nome também, né? Bom, Edu, então o Instituto ele foi inaugurado em 1º de maio de 2014. E para quem não sabe, Sofia Riga foi uma primeira filha que já desencarnou, já veio a esse mundo no dia 20 de agosto de 2007 e desencarnou 25 de agosto de 2007 também, 5 dias. Ela nasceu com um problema no coração, né, uma patologia muito grave, tetralogia de Fallot. Então, o que é essa patologia? É uma doença em que o coração nasce com as artérias invertidas. E aí ela só foi submetida a uma intervenção cirúrgica, né? E durou apenas 5 dias. 5 dias foi o tempo que ela esteve entre nós, entre mim e a Regina, a esposa, né? E nisso tudo, Edu, né, durante esses anos todos, né, com a questão da espiritualidade, a gente foi se aprofundando, né, tentando entender um pouco do que aconteceu conosco, né, com a primeira filha que desencarnou, né? E aí veio 2014, na ideia de essa inspiração, né, que ela nos deu de estar abrindo o Instituto. E tudo isso veio junto com a psicoterapia reencarnacionista, então foi um negócio que casou legal, do APR com a questão do Instituto. E aí nesse ano eu virei ministrante, 2014, então tudo começou a fluir, né, de uma maneira bem legal. Então espiritualidade junto ao trabalho, junto à Sofia, né, que apesar de não estar presente em termos, né, carnais, mas em espírito com certeza sempre está aqui conosco. Essa é uma breve história. Que bom, veio. E é interessante tu falar isso, durante esses anos, né, ministrando lá os cursos APR, atendimento, é interessante como as pessoas chegam em momentos que elas muito precisam, né, como esta visão reencarnacionista, né, Márcio, quando esse olhar que a gente reconhecer que somos espíritos de passagem aqui na Terra, o quanto que é transformador, né, e o quanto que nos auxilia nessa compreensão de momentos difíceis, né, principalmente de perdas, né? Pessoas que chegam, pessoas que vão. Como é importante esse reconhecimento, quanto que a gente amadurece, quanto que é necessário, né, Márcio? Quanto que é necessário seguir em frente, né? E aproveitar vamos dizer, o melhor, né? Você pegou essa vibração, essa força dessa menina que veio. Talvez o papel dela fosse esse um pouco, né, Márcio? Trazer esse impulso aí para a família, né? Com certeza, né, Edu? Foi uma dor muito grande, né? Uma dor, perder uma filha, uma dor que, para quem nunca passou por isso, é uma coisa imensurável, né, Edu? Mas a presença dela durante 5 dias fez a gente despertar, eu, a esposa, a Regina, né, para a questão da espiritualidade. A gente, né, ficou mais desperto, mais consciente. E hoje temos aqui o Instituto Sofia Riga, que a gente atende várias pessoas, né, com as terapias e os cursos também.
Me fala um pouquinho, então, dos cursos. O que que tu hoje vocês estão trabalhando? Eu vejo algumas coisas na rede, mas eu gostaria que tu falasse mais detalhadamente, assim, o que que o Instituto hoje, desse um endereço, tudo São Paulo, e o que que o Instituto hoje mais está trabalhando? O que que vocês estão desenvolvendo aí, Márcio? Já está presencial? Está Instituto, tudo online? hoje. Está online? Como é que também está essa questão dos atendimentos? Também já me diz como é que está aí em São Paulo e a questão aí da pós-pandemia. Eu já estou meio falando assim, não sei se eu estou falando correto ou não, né? Mas eu já estou chamando de pós-pandemia. Bom, aqui em São Paulo, Edu, já está praticamente normal a questão do presencial, né? Então a gente está oferecendo os tratamentos presenciais, né? E os cursos também. Então o nosso forte aqui do Instituto é a psicoterapia reencarnacionista, né? Com investigação inconsciente, a radiestesia cósmica, constelação familiar e o reiki. Então são as terapias que mais, né, a gente tem atendido as pessoas. Fora outras terapias também que a gente oferece, a quiropraxia, reflexologia podal. A mais forte ultimamente é a investigação inconsciente e a PR, junto à radiestesia cósmica. Tá dando uns pequenos cortezinhos, só para te saber. Não sei se é no meu aqui, às vezes tu tá falando, tu tá pelo Wi-Fi ou tá pelos dados móveis? Tá pelo Wi-Fi, tá tendo uma queda de conexão mesmo. Ah, tá, tranquilo, mas vamos seguindo, é pouca coisa. Isso. Ó, a Espaço Clarear, tá dando um oi aqui também. Mas eu vi não sei se eu estou equivocado, um curso ali, ou tu andou fazendo umas lives também. O que é que tu andou passando ali, Márcio? Eu não anotei aqui. Bom, eu estou atualmente, né, lançando um curso de autoconhecimento chamado Jornada do Ser Integral, da Célula à Essência. Então, é um curso de autoconhecimento, não é um curso de formação terapêutica, mas é uma introdução ao autoconhecimento, onde a gente aborda todos os seres, físico, emocional, mental, espiritual e o ser essencial, que é o ser imortal, que é o nosso ser de luz. Então, é um curso que eu estou lançando aí, que o primeiro módulo vai ser agora em 30 de abril, né? E em todo o último sábado do mês. A duração do curso são 4 meses. Por enquanto, só no módulo presencial, aqui na cidade de São Paulo, capital. Mas, futuramente, a gente está aí já planejando uma plataforma do módulo online. Em breve, estaremos no módulo online também. E quem é o público desse... É o leigo? Quem é o público desse curso, Márcio, que tu entende aí? Bom, quem pode participar? Esse curso é aberto para qualquer pessoa, Edu. Qualquer pessoa, independente de nível cultural, independente de religião, principalmente, né? A pessoa vai se autoconhecer. Porque o maior investimento que nós temos hoje, Edu, é o autoconhecimento. Então, o maior ignorante é aquele que não se conhece segundo... E conhece-te a ti mesmo, que é uma frase do filósofo egípcio, de nome Trimus ed Egípcios, uma coisa assim, se não me falha a memória. Nós presenciamos nesse período agora dessa pandemia e pós-pandemia muitos surtos, muitos medos, né? De um lado e de outro lado pessoas muito tranquilas, muito mais calmas. Dentro do meu olhar, colegas, eu me enquadro nesse, que eu acho que, né, eu viajei toda a pandemia, todo mês, né, eu saía do Alto Paraíso e ia para Porto Alegre. Em nenhum momento eu tive, vamos dizer, medos, muito tranquilo. Aí algumas pessoas até ficavam meio surpresas. E eu entendo isso, né, Márcio, dentro desse autoconhecimento, né, que eu não me vejo, né, melhor do que ninguém, nem pior, né, a gente aprende isso. Mas não vibrei em nenhum momento no medo, e eu entendo por causa exatamente do autoconhecimento, que não é que eu diga a sabedoria de ler 1 milhão de livros, mas é de conhecer este Edu. E por isso a importância, né? Eu estou trazendo isso, porque às vezes na fala que a gente atende as pessoas, eu também trago muito para a pessoa. Qual é o objetivo dessa terapia? Edu, eu quero resolver uma questão no relacionamento. Ok, a gente vai ajudá-la, né, Márcia? Mas eu estou sempre trazendo a questão. O mais importante, por que tu está reencarnado? Qual é o propósito da vida? Tu te conheceres. Tu está tendo esse conflito com essa pessoa porque algo dentro de ti não está claro. Então eu trabalho muito isso falando, né, para as pessoas. E o quanto que é importante, né, Márcio?
autoconhecimento, que às vezes eu vejo que às vezes as pessoas acham que autoconhecimento é eu saber muito de tudo, né? E eu gostaria exatamente de conversar um pouquinho disso, assim. O quanto que é importante e é transformador, e aí dentro desse curso que tu está trazendo, como é que tu vai trazendo para a pessoa e demonstrando, e tu falou desses vários corpos, que linha, assim, fazendo, claro, né, tu não vai dar uma aula aqui, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais, assim, detalhado, como é que tu está montando e como é que tu vai trazendo para a pessoa. Eu estou imaginando uma pessoa leiga que está chegando, leiga no sentido que às vezes, né, chega pessoas que não têm, ainda não despertaram nessa encarnação, eu digo, mas elas carregam uma bagagem extraordinária no seu inconsciente, né, Márcio? E ela começa a perceber, e tudo que a gente vai falando vai fazendo muito sentido para ela, mesmo assim, eu nunca ouvi falar disso, mas como faz sentido isso para mim? Então, que tu falasse um pouquinho do por que é tão importante eu me conhecer e mergulhar dentro de mim. Porque, e outra coisa, é fácil fazer isso, Márcio? Fazer esse mergulho interno? Olha, Edu, é simples. Autoconhecimento é simples ou muito simples, mas não é fácil e nem muito fácil. Por quê? Simples e fácil são coisas totalmente distintas. O simples pode ser difícil, dificílimo ou quase impossível, mas pode se tornar fácil também. Então, o objetivo do curso, desse autoconhecimento, dessa introdução ao autoconhecimento, é a gente começar a se conhecer. Desde a célula, que é a nossa menor partícula, né? Na verdade é o átomo, moléculas, depois a célula, que é a menor partícula do corpo humano. E a gente vai, né, desvendando o que é um átomo, uma célula, o que é um órgão, depois vai para o sistema, né, tecido. Então a gente vai conhecendo primeiramente a parte do corpo físico. E a gente vai conhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso mental, como funciona o nosso mental, consciente e inconsciente, até chegar na parte espiritual e chegando à nossa verdadeira essência, que é o ser de luz. Então, é um trabalho de você olhar para dentro realmente, né, Edu? Então, esses 2 anos de pandemia, a gente teve foi praticamente forçado, né, a gente ter esse autoconhecimento, olhar para dentro, coisa que a gente não fazia, né, a gente que viajava bastante, né, dando curso aí todo final de semana, então a gente não se olhava. Então, a gente foi obrigado a se olhar, Edu. Então, olhar para dentro, principalmente, a gente reconhecer as nossas sombras, Edu. O difícil é a gente olhar as nossas sombras e reconhecê-las, não ignorá-las, né? Então, olhar para a sombra e olhar, olha, eu tenho essa negatividade, eu tenho essa sombra, eu tenho esse defeito, entre aspas, mas vamos olhar com carinho, vamos acolher, para poder o quê? Transmutar em alguma virtude. Então, o maior desafio do autoconhecimento, eu creio, que é você olhar para as suas sombras, né? E olhar com carinho para poder lidar com ela, acolher. E daí fica muito mais leve você passar por qualquer situação na vida, seja, sabe, questão física, questão emocional, questão espiritual, então fica um negócio muito mais leve. Essa é uma pequena introdução, Edu Amaral. Legal. Eu e o Márcio trabalhamos e trabalhamos ainda, né, no ano passado, com vidas passadas. Então, a gente vê muito nas regressões o final da existência, porque a pessoa geralmente ela nos conta parte, né, de uma vida passada, e normalmente ela vai acessar a morte ou a passagem, né, do plano carnal para o plano espiritual. E normalmente a grande maioria que a gente percebe é um grande arrependimento de coisas que deixou de fazer, coisas que não só coisas erradas, né? Assim, atitudes às vezes não muito corretas, mas eu vejo muito coisas que deixou de fazer em relação a si mesmo, que é isto do autoconhecimento. É por isso que eu estou trazendo essa conversa para quem está nos assistindo aí, porque eu entendo que cada live dessas vai pegar algumas pessoas, né, Márcio? Algumas vão assistir agora e as outras vão pegar uns pedacinhos depois, e a nossa fala ela tem uma importância, que eu entendo que há uma condução. E para mim, particularmente, está vindo muito assim que eu seja mais enfático, que eu seja mais firme, porque para mim já é uma coisa, ela já é, né? Tipo, reencarnação já é para mim, não é uma coisa que eu tenho que convencer alguém, ela já é. Já deveria ser para nós, né, Márcio, óbvio, para nós a grande maioria. E isso mostra o quanto que ainda nós não nos autoconhecemos.
que o processo da vida e morte, do nascer e do renascer, de lá para cá, daqui para lá, é uma das coisas que a gente já fez milhares de vezes. Né, Márcia? Fizemos milhares de vezes. E as regressões trazem muito, né, para nós que estamos assistindo, para nós que somos ali facilitadores, ministrantes, o quanto que há esse arrependimento da pessoa não ter olhado para si. E eu vejo que esse momento agora nosso, ele é um momento de muito despertar e cabe a nós aqui, facilitadores, que estamos com um pouquinho mais de consciência, pouquinha coisa mais, trabalhar efetivamente com essa verdade, né, Márcio? Para que as pessoas realmente... Porque nós como terapeutas, nós como ministrantes de cursos, nós não... Como é que a gente não força ninguém, né? A gente sabe disso, não pode forçar. Fulano, tu tem que fazer assim, tu tem que estudar e tu tem. Nós vamos trazendo informações e com amorosidade, com carinho, orientando e tentando mostrar para a pessoa que se ela escolher buscar o autoconhecimento, se ela escolher se melhorar, ela só tem a ganhar. E com certeza, né, o final dessa encarnação, a probabilidade é ser bem melhor que as anteriores, né, Márcio? Que é o que as regressões nos mostram, né? As nossas anteriores, como foi. Edu, a questão da reencarnação é uma coisa que, assim, ou a pessoa acredita ou não acredita, né? Tem a questão da crença. Quem não acredita, não adianta tentar convencer, porque nessa encarnação não vai entender isso, não vai despertar, e a gente tem que ter paciência em relação a isso, né? Não julgar. Mas quem está proposto a despertar, acredita na questão reencarnatória, a gente, né, faz o possível para auxiliar, né? Em termos de tratamento, vem fazer uma investigação, vem fazer uma consulta, uma conversa. E eu creio, Edu, que nós temos só uma vida. A vida é única, dividida em várias encarnações, milhares que a gente já fez até hoje. Quantas bobagens a gente já fez, Edu? Quanta coisa errada a gente já fez, né? Quantas barbáries a gente fez, até matamos, roubamos, fizemos barbáries. Mas hoje a gente está um pouquinho melhor, né? E qual que é o objetivo? Aproveitar essa encarnação da melhor maneira possível. E como é transformador, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui que fez a primeira regressão semana passada. Ela tem em torno de 50 anos. E porque eu a conheço há um pouco tempo, mas a gente não sabe a intimidade, né? E eu sempre fico curioso, acho que o Márcio também, sempre que a gente atende, porque na nossa linha, nessa escola, nós não vamos conduzir a pessoa por um trauma que ela veio trabalhar. A gente abre o campo e nós entendemos que o guia dela, o mentor espiritual, o anjo da guarda dela, vai trazer o acesso das informações que ela mais precisa. E aí o que veio na regressão dela, que sempre serve para nós, né? Nós entendemos isso, o Márcio também. Toda pessoa que a gente está atendendo, ela está trazendo também conteúdos nossos, né? De quem está facilitando ali o atendimento. E aí ela trouxe que ela estava no momento querendo muito a questão dos sonhos materiais, né? Que ela estava no processo. E o que veio na regressão? Uma desconstrução total, assim. Tipo, Edu, me ofereceram, me mostraram que eu posso tudo e eu queria só um dinheiro. Então ela saiu muito mexida, né? Mas é muito interessante, que eu tenho percebido, que eu também tenho uns momentos assim, que às vezes você fica, né, nesses questionamentos, às vezes, desse ter, porque há quantos anos, em quantas vidas que a gente vem priorizando o ter, né, Márcio? Viemos para a Terra e priorizamos o ter. Eu tenho que ter 10 casas, eu tenho que ter 10 carros, eu tenho que ter 10, eu tenho que ter. E a transformação, o autoconhecimento, ele passa por esse processo dessa desconstrução. E eu não estou dizendo que a gente não deva ter as coisas, mas não podemos que as coisas nos tenham. E aí eu gostei muito, então, desse acesso que ela teve, porque ela se viu também meio natureza, meio elemental, com todo esse poder extraordinário, né? Que é a natureza. Então ela terminou muito mexida, assim, a regressão de Sedu incrível, assim. E aí ontem nós fizemos a consulta dela, e ela maravilhada, assim. Claro que num processo intenso, né, Márcio? Tipo, Edu, eu vim assim, eu tava um processo muito forte agora de ter, né? E aí me veio todo esse conhecimento, esse acesso, me mostrando muito mais coisas que não é o ter.
Tipo, mostrar para ela, olha, se tu quiser, ok, mas olha tudo que tu pode ter, desde que tu mergulhe no teu ser, reconheça esse ser divino e faça realmente, cumpra o teu propósito, a tua missão de vida, para o que tu veio de verdade, né? Então, achei, foi muito bonito e muito orientador, né, Márcio? Para mim, assim, veio um momento muito importante, Sim. assim, esse atendimento. A questão da investigação de consciente, né, Edu, nos traz uma visão panorâmica, né, não só a visão material, mas a visão panorâmica, né, principalmente espiritualista, né, por que estamos encarnados? É a questão do ser. Temos que ter, óbvio, estamos encarnados, precisamos da matéria, de recursos, mas a parte espiritual, no caso, seria muito mais importante, primordial, em termos de prosperidade também, né, Edu? A parte da espiritualidade é, assim, vital para nós. E não é fácil, né, Márcio, essa desconstrução, né? Eu passo por esse processo, então vem pessoas também, e eu vejo que é parte do processo e importante, porque o autoconhecimento, ele vai trazer essa desconstrução, né? Porque nós chegamos, vamos dizer, né, vem da Matrix, antes de começar nesse aprofundamento da alma, do espírito, muito ligado nessa matéria e ligado que, né, o pessoal fala, né, 2/3 da humanidade ainda estão e ficarão, parece, ainda muito presos nesse conceito. Então, às vezes é difícil para nós, porque tu olha que a grande maioria das pessoas não está com esse olhar. Então, como é difícil, eu passo muito isso para as pessoas, né? Que o processo do autoconhecimento, ele exige, sim. Ele é libertador, mas tu precisa passar o estágio, né, desse reconhecimento, para poder se libertar desses conceitos que a gente vem carregando há tantas encarnações e há tantas vidas. Tá travando ou tá indo bem aí? Para mim tá tranquilo, para ti aí, tá travando ou não? Tá, ok. Márcio, vamos entrar um pouquinho então agora. O Márcio terminou e agora me falou que está fazendo parte de um grupo lá de estudos. Aí está passando, acho que um trator aqui na frente de casa. Opa. Aqui é Alto Paraíso, Goiás, para quem não conhece, é uma cidade turística, onde o solo dela todo é feito de cristais, então é uma cidade muito intensa, as emoções, aqui tudo é muito intenso. E é uma cidade que nesses 2 anos não parou de crescer, Márcio. Principalmente na pandemia, até aumentou muito os valores dos terrenos, das áreas. Muitas pessoas de grandes centros, no caso aqui Brasília é 2h30, né? Uma pessoa de São Paulo também. Essa semana eu conheci um rapaz de Minas Gerais, dado uma imobiliária de Minas, que veio olhar áreas aqui. Então está tendo muita construção, muita compra e venda de áreas. As pessoas estão vindo, né? E quando eu cheguei aqui há 2 anos, eu me lembro que eu falei de um senhor que está aqui há 40 anos, e ele na conversa lá, ele é um senhor muito sensitivo, assim, muito sensitivo. Ele veio há 40 anos para cá, imagina, né? E comprou essa área numa intuição que veio para ele vir comprar essa área. E ele disse, Edu, vai vir muita gente aqui para o Alto Paraíso. Muita gente virá. E nós temos que nos ir preparando para recebê-las. Então aqui eu vejo, e aqui não é afastado da cidade, que a cidade é bem pequenininha, mas é um pouquinho saindo do centro, né? Então tem muita área sendo construída, caminhão o dia inteiro passando assim, construindo casas novas, e o pessoal vindo para sair um pouco dessa... Tu mora aí no grande centro, né, Márcio? Então tu entende bem isso aí, né? O pessoal fugindo mesmo, né? Fugindo para onde? Para dentro de si, né? Para buscar esse autoconhecimento e poder refletir melhor da vida. Então por isso que o movimento aqui está forte agora. Mas eu gostaria então que nós falássemos um pouco da radiestesia. Eu estou bem curioso, que eu não finalizei meu curso, mas lá na radiestesia eu sei que também se fala de regressão e de várias coisas. Então gostaria agora que tu falasse sobre a radiestesia. Não sei se é um novo momento para o Márcio, depois da radiestesia cósmica,
ou veio somando com toda a transformação que tu estás passando? Fala um pouquinho para nós, Márcio, sobre o que é radiestesia cósmica. Fica à vontade aí, meu irmão. Bom, Edu, radiestesia cósmica é uma radiestesia diferente da radiestesia tradicional, né? E ela tem alguns movimentos que são diferentes, principalmente o movimento de elipses, né? Que a gente mede a capacidade de luz da pessoa, ou seja, o nível de consciência, para saber se ela está desperta ou não desperta. Então, você sabendo a frequência da pessoa, se ela está desperta ou não desperta, certos assuntos você evita de conversar porque a pessoa não vai entender mesmo. E por coincidência, foi você que me indicou a radiestesia cósmica, né, da arte e tal, né? Legal. Você que me indicou, eu consegui fazer o curso da radiestesia, fiz a segunda fase, que é a arte e tal, né, o segundo curso, e agora estou no terceiro, que chama Escola Arte e tal. Na verdade, o curso é radiestesia cósmica, mas aí tem os aprofundamentos, né? Então, estou na fase aí de aprofundar, né? A gente tem aulas semanais, é um negócio bem puxado, bem legal, né? E qual que é o nosso objetivo, né, Edu? A gente, 1/3 da população só está desperta ou despertando ainda, né? 1/3. Então a gente tem que trabalhar em cima desses que não estão despertando. Esse é o objetivo. Quem não está desperto, 2/3, não vai despertar nessa encarnação. Então não vale a pena a gente perder muito tempo, não. As pessoas que vêm a tratamento conosco, seja com a PR, seja com a anestesia, seja com qualquer terapia espiritualista, são as pessoas que estão despertas ou estão despertando. Então, o objetivo é a gente aprimorar essa população, né? E para quem não está desperto, a gente procura, né? A gente procura acolher também, claro, né? Servir da melhor maneira possível, mas certos assuntos, principalmente espiritualidade, essas pessoas não vão conseguir entender mesmo, não tem como. Eu gostaria também, nível de despertar de consciência não tem a ver com nível de inteligência, né, Márcio? Gostaria que tu falasse também um pouquinho sobre isso. Porque às vezes eu tenho a impressão que a gente fala algumas coisas nessa linha e algumas pessoas acham que tem a ver com cultura e com educação. Esse nível de consciência. Bem colocado, isso. Nível de consciência ou capacidade de luz é independente do nível intelectual. Tem pessoas que são letradas, graduadas, né, cheias de MBAs, mas tem um nível de consciência baixo. E pessoas do contrário, quase que analfabetas, um exemplo é o nosso Chico Xavier, que era um quase analfabeto, mal sabia ler e escrever, mas um nível de consciência, né, uma capacidade de luz e um anjo de um arcanjo. Então, como é que a gente sabe isso, Edu? Com a radiestesia cósmica, você mede essa capacidade da pessoa. Não sei se você chegou a medir a sua frequência, né? Então, assim, ela é inversamente proporcional. Quanto maior o número de elipses, né? Tá acompanhando aí, muito bem. Quanto maior o número de elipses, menor a capacidade de luz. Quanto menor o número de elipses, maior a capacidade de luz. Então, hoje, o que seriam seres despertos? De 12 elipses, 10, 8 e 3. Esses são seres despertos ou despertantes. Despertos entre 10 e 12. Eu tentei várias vezes aqui e eu fico sempre confuso 14, aqui. Depois eu vou pedir depois de fazer uma leitura, que depois tu vai me mandar lá, tu faz. Cada vez que eu tento aqui, eu não sei se eu não estou percebendo. Faça a minha aí, vamos ver. Na hora que dou, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Então, isso. Qual a capacidade de luz, frequência de Edu Amaral? Edu, tu estás com 3 elipses horárias, ou seja, tu és um ser desperto. Gratidão. E por que que às vezes vamos entrar um pouco. Por que que às vezes ele vai lá para cima e não tipo, eu começo a fazer uma leitura e ele essa volta aqui. O que que é isso aqui? Ele vai lá para cima e me atrapalha tudo aqui. Então, o principal movimento que é diferente das radiestesias, outras radiestesias, né, a radiestesia cósmica, é o movimento de elipses. Então, o que é elipse? Você, né, eu estou mexendo o pêndulo aqui, não sei se do pessoal ver. Sim. Então, você deixa ele movimentar, né, livre e solto. Para quem não sabe, é o nosso ser de luz que mexe esse pêndulo, né? O pêndulo é apenas uma caneta, é apenas um instrumento. Quem faz toda essa operação é o nosso ser de luz. Então a gente começa a movimentar o pêndulo, deixa ele bem solto, ele começa a mexer, ó, tá vendo? Ele começa a pular. Então a gente fala que é um movimento de elipse. Ele bate e volta, né? E a gente considera um giro de um relógio, por exemplo. 360 graus. Então conforme as batidas que ele vai dando, ó, tá vendo? Ele vai pulando, a gente vai contando elipses.
Isso. Deu 360 graus, você consegue contar o nível de capacidade de luz de um ser humano. E aí a utilidade, como tu falou, então, faz uma leitura, a pessoa chega, vamos trazer um pouco aqui prática tudo, e aí tu, dentro daquilo é a fala que tu vai ter, né? A comunicação com aquela pessoa. É um dos objetivos, assim, de usar a radiestesia, Márcio? Ou o que É, mais que nós fazemos, que vocês fazem, que a radiestesia cósmica faz pelas pessoas? Então, por exemplo, né, Edu, pela radiestesia cósmica, a gente consegue fazer um mapa da pessoa, da encarnação inteira dela, desde o nascimento até o dia atual. Né, que período que ela passou de perrengue, entre aspas, né? Quais os problemas que ela passou, físicos, emocionais, espirituais. Então, a gente tem o gráfico Chital, né? Que a gente fala que é o gráfico, que a gente faz um checklist da pessoa. Quais problemas que ela está enfrentando, físico, emocional, espiritual, mental, e tudo através do pêndulo. A medição do pêndulo, as frequências, a gente consegue ver a frequência, né, e a intensidade. Então a gente consegue fazer um checklist, né, da pessoa, como é que ela está atualmente. Em termos de saúde física, mental, emocional e espiritual também. Uma ótima ferramenta para autoconhecimento também, né? Eu me lembro que o Sérgio Ornick, é isso? Sérgio Ornick. Isso, né? Isso. Por exemplo, a pessoa vem para uma consulta às vezes, e aí ele com o pêndulo, numa conversa e com o uso do pêndulo, a pessoa, por exemplo, tem um trauma, ele acessa o período lá, tanto tempo atrás, ó, com tal idade houve algo aqui. É isso, Márcio? Exatamente, é um checklist assim preciso de qual idade, qual época, qual período ocorreu aquele trauma. E a gente consegue saber se é físico, se é emocional, se é até espiritual também. A gente consegue ir com o pêndulo, né, até o plano espiritual. E a gente fala que é viagem no tempo, né, investigação de consciente, viagem no tempo. Então a gente consegue ir até esse período que a pessoa, né, a gente vai junto com a pessoa, isso que é importante, né? E aí Tutores, né, acessa o trauma e já tem por exemplo, na regressão a gente sabe que a pessoa vai acessar um trauma, lá há um corte, nós chamamos, né, na nossa escola um corte de sintonia, ela faz a passagem do plano terra, né, a morte, vai para o astral, e lá no ponto ótimo então há todo um corte, uma limpeza e uma ressignificação daquele conteúdo, daquele trauma emocional. Depois da regressão que a gente faz, nós temos uma consulta pós, onde a gente vai conversar com a pessoa e vai trazer um olhar reencarnacionista para todo o conteúdo que ela vivenciou. Através daquele entendimento, ela começa a poder fazer novas escolhas em cima do trauma. Antes ela tinha um trauma e reagia. Tanto é que a pessoa chega e diz, eu sei que eu não deveria ter tal comportamento, mas chega na hora, eu reajo daquela maneira, eu não quero mais fazer isso. Aí, às vezes, aí na regressão vem esse conteúdo, há esse acesso, nós entendemos que há um corte, e a pessoa, então, pode escolher mudar de comportamento. E ela consegue mudar, né? Depois da regressão. Ela fica claro que antes ela reagia a uma fala, um comportamento, um objeto, uma pessoa, de tal maneira, e não conseguia força suficiente para fazer diferente. Depois da regressão, ela consegue. Na questão da radiestesia, quando você identifica isso da pessoa, como é que funciona essa cura ou essa ressignificação de conteúdo, Márcio? Explica para mim e para nós aqui também um pouquinho. Então, essa questão do acesso a alguma existência passada, né, alguma encarnação passada, é acessado o momento exato, o período, né, a gente vai até o momento, até a cena. E ali é feito assim a ressignificação. Então você passa por toda a pessoa passou, muito similar com a investigação de consciente da PR, né? Só que é feita a ressignificação na hora ali. E depois, terminada a sessão, já meio que praticamente a pessoa já sente uma grande diferença. E depois, né, posteriormente, vai ter uma conversa também, né? Então é um negócio muito similar à investigação de consciente. Muito similar. Que legal, uma coisa boa. Bem mais rápido, Márcio, assim, eu diria? É bem mais rápido, uma sessão mais dinâmico, Edu. Sim, uma sessão você resolve muita coisa, bastante coisa.
A sessão hoje, que tu estás atendendo hoje com a radiestesia cósmica. Atendo com a radiestesia cósmica, com a investigação de consciente também, né? As duas ferramentas, as duas. Mas a radiestesia cósmica, essa viagem no tempo que a gente fala, é um negócio muito mais rápido, é muito mais cirúrgico. Vai direto ao ponto, né? Ressignifica ali tudo na hora, e depois faz uma conversa para a pessoa poder, né? Assimilar tudo aquilo que se passou. Só que eu acho que é mais rápido. Tá. A Verônica é amiga minha lá de Porto Alegre, já atendemos junto lá, fizemos alguns trabalhos, e ela está perguntando se é com PNL. Não. Esse trabalho. Não é PNL, não, Edu. Isso a Verônica acho que entrou um pouquinho depois. Verônica, nós estamos falando de radiestesia cósmica, que é com o uso do pêndulo, né? Mas não é, o nome já está falando cósmica, não é da tradicional, que ela tem uma outra leitura. E Márcio, essa sessão, o tempo, assim, é 1 hora de sessão? Como é que funciona? Se puder ser um pouco mais específico. O tempo de uma sessão da radiestesia cósmica é assim, demora 1 hora, 1h30. Breve, né? Uma sessão que você resolve muitos problemas da pessoa. E outra questão também, né, Edu? Através da radiestesia cósmica, eu consigo fazer a investigação de consciente sem utilização do mantra, sem a pessoa precisar deitar, inclusive no modo online. Isso depende muito da capacidade de luz da pessoa, do nível de consciência. Se a pessoa tiver 8 elips ou 3, é possível se fazer online. Mas se for 10, 12, né, aí tem que ser presencial, a investigação de consciente. A Verônica está perguntando de novo, como faz essa ressignificação? Então é tudo na hora ali, a pessoa vai acessar aquele trauma, aquele problema, né? A pessoa envolvida vai acessar, vai vivenciar tudo aquilo e vai fazer ali uma ressignificação. Vai conversar como se fosse consertando, né, a situação no momento ali que você está. Então, como não existe tempo, né? Passado, presente e futuro não existe, segundo a física quântica, então é tudo feito assim, a ressignificação na hora. Muito parecido com a investigação consciente, né? Que a gente acessa o plano espiritual. Muito parecido. Tá. Talvez para ficar mais claro, traga um caso, Márcio. Não vai falar nome, nada, né? Mas traga para nós assim, algum caso assim, específico. A pessoa chegou com tal trauma e aí tu deu tal leitura e aconteceu tal coisa. Talvez aí nos ajude a... Porque eu estou entendendo, acho que porque eu também, como a Verônica, porque a gente tem várias linhas terapêuticas, né? Nós sabemos como funciona aqui, então às vezes a gente vai falar para a pessoa fica nos olhando, não compreende bem, porque para nós aquilo já está muito tranquilo, muito óbvio, né? E eu acho que a Verônica, como ela também, a Verônica também é muito sensitiva, faz também as leituras de campo muito extraordinárias. A Tegla também é nossa colega psicoterapeuta lá de Goiânia, Márcio, também. E conta um caos assim para nós. A Tegla vai entrar em contato depois aí, ó. Que legal. Tá, o Márcio aí. Conta um caso assim, tenta trazer um caso que eu acho que aí nos auxilia a ficar um pouquinho mais claro, Márcio, se for possível. Então, eu dou um caso aqui que ficou muito marcante, né? Uma pessoa veio procurar porque ela tem um filho, né? Um filho adolescente de 14 anos, estava tendo muito conflito com esse filho, né? A relação, questão de autoridade, né? Ele não respeitava muito ela. Então, estava esse conflito entre mãe e filho. Então, ela resolveu nos procurar. E aí, na sessão, né, a gente, né, analisando, né, fosse até uma vida passada, em que... Com a radiestesia cósmica. Com a radiestesia. Para deixar claro. Isso, com a radiestesia. Não com a psicoterapia. Tá. Não. Mas acaba sendo muito similar, tá? Muito parecido, né? Então, a gente legal, pode até confundir, mas foi de radiestesia cósmica. Tá. A pessoa chegou ali no plano espiritual não, numa vida passada em que esse filho era pai dela. Uma vida bem humilde, uma vida camponesa, né? Num sítio ali, numa fazenda. E esse pai esse filho, né, dessa moça, nessa encarnação era pai dela. E ele fez muitos abusos com ela. Então, foi mostrado que, né, teve um papel
Ele era pai dessa mãe, no caso, nessa outra encarnação. Hoje, né? E aí o que aconteceu também? Uma outra coisa que veio. Essa mãe, né, ela teve um aborto. Mas um aborto não foi um aborto espontâneo, ela provocou o aborto. Né? Ela teve que abortar por questões, né? Não estou em detalhes, mas ela teve que fazer o aborto. E esse filho que ela está hoje, esse menino, foi abortado. Ele acabou voltando. Então, tudo isso foi visto com a radiestesia própria, com essa sessão. Conversando depois, né, posteriormente, foi chegada a essa conclusão que esse menino que foi abortado, era um menino também, voltou agora nessa encarnação e hoje, atualmente, é o filho dela de 14 anos. Depois disso, a relação deles melhorou bastante, né? Devido a essas ressignificações que foram feitas durante essa sessão. Legal. Tá. E nesse caso, a mãe teve esse entendimento, o filho não participou de nenhum atendimento. E aí ela também relata que ele também mudou? Apesar só da mãe ter participado, né, do processo, ela conversando com ele depois, posteriormente, teve um desligamento. Teve um desligamento meio que automático, né? E aí ela conversando com ele, convivendo, né, percebeu que a convivência foi ficando cada vez melhor. Então houve um corte, né, um corte de sintonia com esse trabalho todo feito aí. E é interessante, né? A gente trabalha com regressão, tem uma visão, eu diria, bem ampla, né? Mas como tem várias ferramentas, né, Márcia? Elas são muito próximas e similares, né? E o objetivo é um só, né? Nós ressignificar conteúdo, né? Por isso, voltamos, né? Para a espiritualidade, existe trabalho. Para a espiritualidade, temos vários trabalhos que a gente participa como encarnado também. Essas técnicas, constelação, PR, anestesia, reiki, somos nós aqui humanos que rotulamos, né? Mas para a espiritualidade é um trabalho só. É a mesma coisa. Tu me lembrou uma história, eu participo de uma linha, né, espiritual, que é o Daime, né? A medicina da floresta, lá aquele chá, que algumas pessoas já conhecem, outras não. E eu me lembro que eu ia num centro, né? Num local, e depois eu fui para um outro local, e aí eu tô lá assistindo aquele local e comecei a achar aquele local tão feio, tão sujo, comparado ao outro local que eu ia. E aí veio os amigos, né, espirituais no ouvido e disseram assim: Edu, isso que tu tá olhando aqui embaixo, né, ou seja, ali na parte física, é o teu olhar, é o teu ego, é a tua vaidade. O trabalho é aqui em cima. Ou seja, aí embaixo é questões de vocês enquanto, né, encarnados na Terra. Porque nós trabalhamos com regressão, a gente sabe, lá em cima não tem distinção, né, Márcio? Não tem os católicos, não tem os umbandistas, não tem os espíritas, né? Face a passagem, estamos todos juntos e os mestres, os amigos espirituais, e nossos guias, também não tem um lado, né? Quer dizer, só tem um lado, o lado de Deus, né? Não tem subdivisões. Então, e isso é importante a gente deixar claro, né? Todo trabalho em nome do bem, né? Ele tem um guia só, que é, né? Mestre Jesus, Deus, esse poder maior. E todos têm um objetivo só, que a gente volta, que é o início da nossa conversa. Por isso a gente tem que se conhecer. Para poder reconhecer essas mazelas, esses traumas, esses nós, né, Márcia? Para fazer lá o corte. Porque é como se eu diria assim, não existe o trauma. O trauma em si não é concreto, ele só está existindo porque eu estou dando uma força e eu estou acreditando que ele está ali. E a partir do momento, né, seja da radiestesia cósmica, seja da regressão, seja do reiki, seja da constelação, quando eu acesso essa informação, né, ressignifica, eu olho para ela e mudo o olhar que eu tinha, né, um olhar pesado, de vítima, de coitado, né, de abusado, de abusador. Eu viro aquele olhar, eu coloco luz naquele trauma, naquele nó, e muda. Como tu falou, uma hora é simples, né? É complexo, é difícil, sim, mas ao mesmo tempo é muito simples, né, Márcio? A questão, né? Acho que o segredo é a gente olhar para as sombras, olhar para as bobagens que a gente fez, para os traumas, olhar com carinho, né? Olhar e ressignificar.
que aquilo passou, é passado, já passou, ficou para trás, e que daqui para frente a gente tem um outro olhar. Pode-se, nessa mesma cena que se passou, a partir de hoje você tem um outro olhar e isso muda totalmente a encarnação. Você, né, com autoconhecimento, fica tudo mais fácil, mais leve, mais simples e até mais fácil também. Vou pegar aqui a Tegra, que está conosco. A Tegra, quando entrou no curso de regressão, também penou bastante, viu, Márcio? A Tegra deve estar rindo lá da sua resistência. Mas ela persistiu, né? Concluiu o curso e hoje ela atende também lá em Goiânia e está no processo que eu tenho acompanhado aqui, né? Muito bonito, assim, desse desabrochar, desse reconhecimento. Então, como é importante, né, Márcio, exatamente a gente persistir, né? Por mais às vezes que momentaneamente esteja difícil, mas trazendo à luz, né, falo muito isso para as pessoas e falo para mim diariamente, né, Márcio, que nós também passamos os nossos processos intensos. Por mais difícil que esteja hoje, né, nesse momento, a vida, que a gente consiga enxergar sempre mais adiante a luz e que vai passar, né? Vai passar. Tudo vai passar. Mas a persistência, né, Márcio, a firmeza, esta fé interna, né, esta fé no nosso poder, filhos do Criador, e esta fé no poder maior, que eu entendo que ela só tem um objetivo, é o nosso crescimento individual. Né? Poder maior não tem nenhuma outra segunda intenção. Ela só quer que a gente se desenvolva cada vez mais, né, Márcio? Cada vez mais. E que aí a gente se desenvolvendo vai contagiando as pessoas ao nosso redor nessa vibração positiva, né? Reconhecendo que às vezes eu vejo assim, algumas pessoas quando vêm nos procuram, às vezes tem a impressão que os terapeutas, tudo que a gente já está tudo iluminado e não tem mais nenhum drama, né, Márcio? Que a gente não passa também pelos processos, pelas peias, mas a gente já aprendeu ferramentas. É que eu tenho dito hoje muito para as pessoas, né? Busca ferramenta, busca terapia. Tem N terapias hoje, né, Márcio? Hoje tu está trazendo aqui radiestesia cósmica, né? Que é uma ferramenta transformadora. Eu gostei muito quando eu comecei a assistir o Sérgio Ornick, né? Tem pessoal depois procura radiestesia cósmica, quem ficar interessado procura o Márcio. Tá? Ela é extraordinária e vem somando, né, Márcio? Ela vem somando para que cada vez mais pessoas façam parte desse 1/3, né? Que hoje a humanidade aí está nesse despertar. A Tegra escreveu aqui, foi muito difícil, mas foi transformador. E a transformação dela, com certeza, né, Márcio, está colaborando hoje com as pessoas que chegam até ela, né? Com certeza. Edu, né? O nosso objetivo como ser de luz desperto, né, que a gente está desperto mesmo, é auxiliar esses que estão despertando, né? Trazer para a luz também. E é uma coisa interessante da radiestesia cósmica, né? É o nosso ser de luz e não o espírito. O nosso eu superior é o ser de luz. O espírito faz parte da versão persona também, né? Como a gente aprendeu na PR. Então, fazendo um comparativo, a versão persona, segundo a radiestesia cósmica, é o ser físico, mental e o ser espiritual também. Ou seja, o ego e o espírito. Sendo que o superior é a essência, é o ser imortal, é o nosso ser de luz. Essa foi uma diferença bastante significativa também dentro dessa escola da arte e tal. Essa semana eu estava pensando exatamente que quando a gente está no plano astral, né, nas regressões, nós ainda estamos exatamente o que eu vinha pensando. Nós estamos conectados, né, lá em cima com as nossas questões muito aqui da persona. Semana eu acho que me veio esse pensamento hoje, semana passada. As regressões descrevem isso. Então, eu fiquei pensando, qual é o outro nível, né? Aonde que eu acesso esse outro nível liberto? Olha, Edu, esse plano superior que a gente fala, que é a casa do Pai, a verdadeira casa do Pai, é o plano de luz. O plano espiritual fica abaixo. Então, através da investigação inconsciente, ultimamente, Edu, as pessoas têm acessado o plano de luz realmente. A verdadeira casa do Pai. Então, não sei se você lembra do Nosso Lar, né? Se você assistiu o Nosso Lar, tem alguns momentos do filme que fala assim, tal mentor não está aqui porque ele está no plano superior, ele só vem de vez em quando. Eu me questionava, né? Mas se o plano espiritual, o nosso lar é a casa do Pai, que
que plano superior a este? E aí, com a radiestesia cósmica, né, foi entendido que o plano de luz é a verdadeira casa do Pai. O plano espiritual ficou um pouquinho abaixo. É muito relacionado às questões humanas que você comentou aí, né, das encarnações que a gente passou. Ainda muito... Pois é, agora estou falando esse atendimento dessa pessoa, que também veio muito isso, ela saiu assim... Bom, é elemental, natureza, flor, ela cedo eu era, né, nesse estado, eu era tudo isso. A geometria sagrada, a questão das cores, animais, formatos, cores, sons, é um plano totalmente diferente do plano espiritual, um plano muito mais elevado. Então envolve a linguagem dos anjos, que a gente fala, né, na radiestesia cósmica, a língua dos anjos, geometria sagrada, som, cores, formatos, animais. Então a questão do xamanismo, né? Então entra muito nesse plano de luz também. Por isso que me veio, mês retrasado, eu comecei a ministrar curso de Geobiologia Espiritual, que eu já estava atendendo mais de ano, e me veio muito, que eu fico, né, você sabe, é a mesma coisa, eles começam a nos mandar as orientações, né? E eu comecei a estudar Geometria Sagrada, questão do som também, questão das cores, pedi até o livro lá do Marcelo, comprei o livro do Marcelo. Então, a gente já sabe disso, né? Começa a vir, o que eu estou estudando isso? Por quê e para quê, né? Então, tenho estudado também e aprofundado. Né? E a gente vai recebendo as instruções das bagagens, você não sabe muito para quê, né, Márcio? Mas a gente já está aprendendo a ser um pouco mais obediente, né? Como Pelo menos um pouquinho mais. Estamos à disposição aí da espiritualidade, com certeza. É 10h58 aqui, nós estamos indo para o encerramento. Eu gostaria então de falar assim, agradecer o Márcio. E, Márcio, as considerações finais do Márcio, assim, as palavrinhas finais, algum recado que tu queira dar, algum convite para o teu curso, quiser deixar o endereço depois aí do Instituto Sofia, o que tu gostaria de deixar agora para o encerramento, meu irmão? Bom, Mano do Amaral, gratidão pelo convite, estarmos aqui conversando virtualmente, é um prazer imenso, né? Irmão de jornada, nos conhecemos na abordagem. Estamos juntos sempre, Edu. Gratidão, então. Então, vou deixar aqui o contato, né, no bate-papo aqui no chat, as informações do Instituto, das informações do curso, né, Jornada do Ser Integral da Célula Essência. Quem estiver interessado, entre em contato, por favor. Será um prazer falar com vocês. Gratidão. Meu recadinho final finalzinho de abril agora, Márcio, se Deus quiser. Estou lançando o curso do Cone, segunda etapa agora, totalmente gravado. Na plataforma do Hotmart, o Cone chinês, Cone hindu. Estou fazendo toda semana agora, estou fazendo as lives, convidando pessoas aí. Pessoas maravilhosas, que é bom que a gente reencontre. E estou tendo 2 atendimentos também solidários, um com Cone chinês, atendimento à distância, que é aberto pela plataforma do Zoom, e também do alinhamento energético, que é outra ferramenta que eu trabalho também com ferramentas apométricas e xamânicas, também de atendimento solidário. Na quinta, agora amanhã, às 4 da tarde, eu tenho esse atendimento via Zoom, que é aberto, tá, Márcio? Se quiser convidar pessoas à vontade, toda semana eu estou tendo. Um com o Cone, o Márcio escreveu ali artedigital.com.br. Recomendo então, tá, pessoal? Assistam, tem mais de 100 vídeos do Sérgio Ornick, que é quem desenvolveu, e o Márcio aí em São Paulo também, que é próximo lá do Sérgio também, vai estar atendendo. Então, meu irmão e as pessoas que estiveram hoje aqui ao vivo, agradeço, e quem assistir também depois, gratidão, um excelente dia para nós, aí, uma excelente semana. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para sua esposa aí. Beijo a todos aí. Fica com Deus. Um abraço. Tudo de bom, meu irmão.